Bom dia, somos Ministério de Música Cristo é Vida, daqui da paróquia de São José de Surubim. E convido vocês a estar junto conosco nesse momento de louvor e graça. E dizer a vocês que hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, amém. E nesse momento vamos pedir o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa situação. Qualquer que seja a sua situação, peça o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre o pregador de hoje. Vem Espírito Santo sobre as pessoas que vão escutar, que vão assistir. Vem Espírito Santo, vem nos renovar, vem nos transformar, Espírito Santo. Precisamos a cada dia ser impactados pelo teu amor, Espírito Santo, porque sozinho nós não podemos, mas contigo nós podemos. Então vamos cantar esta canção e pedir o Espírito Santo de Deus sobre a nossa situação, qualquer ela que seja. O oceano do Espírito me adorarei ao Deus do meu amor.
Envia, Espírito Santo, sobre os padres, os bispos, as nossas igrejas. Vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem a todos. Nós estamos vivendo o sonho de Deus para a nossa querida Diocese de Nazaré, o nosso Congresso Diocesano Online. Esse congresso onde o Senhor reúne toda a família carismática da Diocese. E graças a essa unidade, graças a esta comunhão, o seu Espírito Santo é derramado sobre cada um de nós de forma abundante. A maioria de vocês certamente já me conhece. Eu sou Francisco, faço parte do grupo de oração Renascer da cidade de Vicência, sou casado com Ana Luísa e no momento, neste tempo, estou coordenando a Diocese de Nazaré, assumindo essa coordenação, esse chamado de Deus para a minha vida e conto já com a oração, com a acolhida, com a missão de cada um de vocês. E nesse momento, chegando ao término deste congresso, o Senhor nos dirige uma palavra, nos chama a pregar a respeito de um tema que inclusive eu gostaria de partilhar de início com vocês. Resgatar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Geralmente eu não gosto de partilhar logo o tema de início, mas esse aqui, de uma forma especial, eu fiz questão porque é um direcionamento de Deus, irmãos. Resgatar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo não é apenas um tema de uma pregação, mas é um direcionamento e uma ordem de Deus para todos os carismáticos da Diocese de Nazaré, para todo o povo de Deus que foi alcançado pela graça do batismo no Espírito Santo, para todos aqueles que se abriram à ação protagonista do Espírito Santo na sua vida. Esse tema, irmãos e irmãs, é o sonho de Deus para cada um de nós. É o sonho de Deus para nós que assumimos esse chamado, esse apostolado da vida no Espírito. É por isso que o Senhor nos dá essa palavra nesse momento. Resgatar a identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. É assim que nós rezamos. É assim que a igreja nos ensina a rezar.
enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nós cremos nessa renovação, nós cremos que a face da terra, que o mundo pode ser batizado no Espírito Santo. Porém, o Senhor nos dá uma palavra de início aqui, como uma condição para que o mundo seja batizado. E essa condição é resgatar a identidade da RCC. Nós não podemos lançar a nossa vida, sair em missão, sem termos uma identidade fixa ali, sem termos uma identidade penetrada no nosso coração, sem termos uma postura, irmãos. É por isso que o Senhor fala para nós, sim, o mundo pode ser batizado no Espírito Santo, é desejo do coração de Deus, é a promessa do Pai para cada um de nós, porém, essa promessa, essa graça, o Senhor também confia aos seus discípulos, confia aos seus servos, através do resgate da RCC, da identidade da RCC. E aí, irmãos, diante dessa ordem de Deus, deste verbo que o Senhor nos dá como direcionamento, resgatar, nós queremos resgatar essa identidade a partir de uma palavra. Quero convidar você a abrir a sua palavra em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6, 16. E a palavra do Senhor nos diz isso. Assim fala o Senhor, sustai vossos passos e escutai, informai-vos sobre o caminho de outrora, vede qual a senda da salvação, seguia, e encontrareis a quietude para as vossas almas. Essa palavra, irmãos, nunca teve um efeito tão forte como nesse tempo. Graças a esta pandemia, a esse processo de distanciamento, nossas agendas foram canceladas, foram adiadas, nossos compromissos foram remanejados, e é exatamente isso que o Senhor está dizendo para nós, enquanto renovação, enquanto grupos de oração, enquanto servos do Senhor: sustai os vossos passos e escutai. Pare a vossa caminhada um pouquinho, pare tudo o que você está fazendo, o excesso de coisas que você tem realizado, e escute a voz de Deus. Escute o que o Senhor realmente tem sonhado para nós enquanto renovação carismática. Será que nós estamos trilhando os caminhos certos? E a palavra ainda continua nos dando outras direções. Parai, escutai o Senhor, informai-vos sobre os caminhos de outrora. Informai-vos sobre a vossa caminhada, sobre os caminhos que Deus traçou antes, há tanto tempo, há mais de 50 anos, quando Ele inspirou, quando Ele soprou no coração da igreja a renovação carismática católica. Informai-vos, procurai conhecer os caminhos de outrora, segui a senda da salvação, para que você encontre quietude para a sua alma, para que você encontre paz. E é interessante porque esta paz, esta quietude que a palavra nos traz, ela brota, irmãos, da obediência à vontade de Deus. Informai-vos sobre os caminhos de outrora, vede qual a senda da salvação, seguia, obedecei. E aí sim vocês encontrarão a quietude para a sua alma. Um servo de Deus, um filho amado de Deus, só encontra paz, só encontra felicidade quando conhece a vontade de Deus para a sua vida. Quando conhece o chamado de Deus para a sua vida. A vontade do Senhor é que produz de forma fecunda e abundante vida plena em nós. É que produz a paz em nós. Eu quero convidar você a pensar sobre o seu chamado, sobre o seu serviço, sobre aquilo que Deus lhe convidou a servir na missão que Ele lhe deu. Sobre aquilo que o Senhor chamou você desde o ventre da sua mãe. Sabe, irmãos, existe um plano de Deus para a vida de todos aqueles que Ele criou.
Nós somos obras da criação, somos obras das mãos do Senhor. E quando Deus nos criou, quando Deus nos formou no ventre de nossas mães, o Senhor ali atribuiu a cada um de nós um chamado, uma missão, uma razão para existir neste mundo, para passar neste mundo e alcançar a nossa vida eterna, o céu, porque lá é o nosso lugar. Nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos da glória de Deus. E aí é preciso que a gente resgate, que a gente pare um pouco e comece a pensar sobre o chamado de Deus para nós, enquanto pessoa, enquanto servo e enquanto renovação carismática católica. Qual é o chamado de Deus? Preste atenção, irmãos, cada movimento, cada pastoral na igreja tem o seu chamado, tem a sua missão. Não é diferente com a renovação carismática. Não é diferente com os grupos de oração. E esse chamado de Deus para cada um de nós, irmãos, é que o mundo seja batizado no Espírito Santo. O chamado de Deus para nós, enquanto renovação carismática, é que sejamos apóstolos do batismo no Espírito Santo. É que nós retomemos os caminhos de outrora, que nós retomemos o louvor carismático, que nós retomemos a prática dos carismas, que nós retomemos a vida fraterna fecunda, de verdade, vivida mesmo, e não a vida fraterna de aparências, que nós retomemos o caminho de outrora na ousadia apostólica, na ousadia profética mesmo, em pregações ungidas, em anúncios com testemunhos, com verdade, que nós retomemos a nossa missão, que é anunciar o amor de Deus e ganhar almas para Ele. Quando nós chegarmos diante do Senhor, quais as almas que nós vamos apresentar a Jesus, irmãos? Esse é o chamado da renovação, sermos apóstolos do batismo no Espírito Santo. E para que esse sonho de Deus, para que esse desejo de Deus se cumpra na vida de cada carismático e de uma maneira especial de cada grupo de oração, na nossa missão, é preciso resgatar a nossa identidade. Resgatar a identidade não é somente se apropriar do que diz as apostilas, se apropriar das formações, conhecer o que é o louvor, o que é a prática dos carismas, o que é a vida fraterna. Não trata-se apenas de uma questão intelectual, de razão, mas resgatar também é uma postura interior, irmãos. Resgatar é muito mais do coração da gente do que das nossas palavras, é muito mais das nossas ações do que das nossas palavras. Resgatar a nossa identidade trata-se de uma experiência que nos capacita para o chamado que Deus nos deu. É por isso que está ligado, resgatar a identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então, resgatar a identidade da RCC é uma experiência com o Espírito Santo, é uma experiência de retorno às primeiras obras que nos capacita para a missão que é levar o batismo aos irmãos. E como nós podemos resgatar essa identidade? De que forma nós podemos resgatar essa identidade? O Senhor nos inspira 2 passos, 2 pontos que são essenciais para o resgate da identidade da RCC. O primeiro deles é resgatar essa identidade da RCC, começando na vida pessoal dos servos, começando na vida de cada líder, de cada servo, seja qual for o seu serviço no grupo de oração, pregação, coordenador de grupo, intercessão, acolhida, seja qual for o seu serviço, o seu chamado, a nossa identidade precisa ser resgatada primeiro na nossa vida. Francisco, primeiramente, precisa buscar esse resgate nele. Tem que começar em mim, irmãos.
Talvez a gente ainda não tenha assumido esse caminho de retorno às nossas primeiras obras. Talvez a gente ainda não tenha encontrado a quietude da nossa missão, porque nós estamos olhando muito para fora. Nós estamos olhando muito para os outros. Nós temos assumido muitas posturas, como por exemplo, o grupo de oração não está muito bom porque fulano é assim. Aquela pregação não foi muito legal porque cicrano está assim. A renovação carismática não tem mais aquela mesma força, não tem mais aquele vigor, porque os grupos de oração estavam assim, assado, e muitas vezes nós estamos apontando para fora, quando na verdade esse resgate e esse dedo tem que estar apontado para mim. Eu preciso resgatar a identidade da RCC. Eu preciso começar esse projeto de Deus na minha vida, para que o mundo seja batizado, para se apropriar dessa promessa, tem que começar aqui, irmãos, no meu coração. Então, o primeiro passo é em mim. É por isso que a palavra lá em Timóteo, e eu trouxe a tradução da Bíblia Jerusalém, vai dizer: por esse motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti. Veja, não está falando dos outros, está falando em ti, em nosso coração, em ti, Francisco, em ti, servo que agora me escuta. Exorto-vos a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti. Então, o primeiro passo para resgatar a identidade da RCC é o passo dado por mim. Tem que começar na minha vida pessoal. Tem que ser um olhar de dentro e não olhar para os outros, para fora. Tem que olhar para mim. Sempre foi assim, irmãos. As verdadeiras obras, as verdadeiras pregações, as verdadeiras profecias sempre partiram muito mais da vida de quem está pregando do que o que a pessoa fala. Eu quero recordar para vocês qual o comentário que se dizia de Jesus, que ele prega como quem tem autoridade, que ele pregava como quem tinha autoridade, e essa autoridade estava justamente na verdade que Jesus anunciava. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós precisamos estar conectados a isso. Já temos muitas coisas sendo faladas, sendo ditas. É hora dessa falácia toda acontecer de fato, se concretizar no meu interior. Eu quero resgatar a identidade da RCC em mim. Segunda coisa que o Senhor nos dá, segundo direcionamento, que para resgatar a identidade da RCC, veja o que diz a palavra: informai-vos sobre os caminhos de outrora, vede qual a senda da salvação e seguia. O Senhor está nos dizendo que nós precisamos retornar ao caminho inicial, ao ponto de partida da nossa caminhada como renovação carismática católica, ao ponto de partida que o Senhor impulsionou na vida de cada um de nós. Qual é o ponto inicial, qual é o ponto de partida da caminhada de um servo carismático? O batismo no Espírito Santo. Tudo começou a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Cada um de vocês que está me ouvindo agora, que está me assistindo, com certeza tem uma história diferente para contar como foi a sua primeira experiência com o Senhor. Mas isso é comum a todos nós. Começamos a partir daquele bendito e abençoado dia em que nós fomos impactados pelo batismo no Espírito Santo, e ali, naquele momento, a nossa vida tomou outro rumo, tomou outra direção. Houve uma verdadeira conversão, uma conversão de dentro para fora. Então, o nosso ponto de partida para resgatar a identidade da RCC é o batismo no Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos retornar ao cenáculo. É impossível pensar em resgatar a identidade da RCC sem retomarmos o caminho de volta, sem retomarmos o caminho de volta ao cenáculo, a Pentecostes, ao batismo no Espírito Santo.
E a respeito desse retorno ao cenáculo, eu gostaria de destacar alguns pontos. Quero pedir a você que vá passando a sua palavra e que chegue conosco até Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ouvir o que o Senhor nos diz desse retorno ao cenáculo. É preciso retornar ao cenáculo. Esse é o segundo passo para resgatar a identidade da RCC. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Irmãos, retornar ao cenáculo é, em primeiro momento, permanecer, obedecer aquela ordem de Jesus, ficar em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. E essa palavra, esta Jerusalém que o Senhor está agora dirigindo a cada um de nós, é a igreja, é o seu grupo de oração. Como nós podemos resgatar a identidade da RCC se temos vivido, de certo modo, às vezes afastados, ou até, em alguns casos, independentes do grupo de oração? Não tem como resgatar a identidade sem estar conectado ao grupo de oração, sem estar na sala do cenáculo, que é o grupo de oração, sem estar nesse local onde Deus preparou em cada cidade, em cada arruado, em cada sítio, um grupo de oração para que todos pudessem ser cheios do Espírito Santo. Queria destacar para vocês o segundo ponto que o cenáculo fala para nós, esse retorno ao cenáculo. Presta bem atenção, os discípulos obedeceram e permaneceram ali em Jerusalém, no cenáculo, na sala do cenáculo, no grupo de oração, podemos dizer atualmente, e não permaneceram de mãos livres, sem fazer nada, ou de cara para cima, como a gente costuma dizer aqui no interior, mas eles permaneceram perseverando em duas posturas, com unidade e oração. Não basta estar no grupo de oração sem formar, sem constituir com os irmãos unidade e oração. Essas duas posturas, essas duas graças precedem Pentecostes. Não tem como nós pensarmos em um verdadeiro, em um perene Pentecostes, sem pensar na unidade. A unidade precede Pentecostes. A oração sincera, a oração unânime daqueles discípulos também precedeu Pentecostes. Como nós estamos perseverando no nosso grupo de oração? Unanimemente, em oração, ou estamos repartidos, cada um buscando seus objetivos, sua caminhada, seus desejos, seus sonhos pessoais? Segunda coisa, depois de terem perseverado na unidade e na oração, vem os frutos, irmãos. Retornar ao cenáculo, e aí a gente dá um pulinho até o capítulo 2, versículo 1, uma palavra que nós podemos até dizer que todo carismático tem marcado na sua Bíblia, e alguns inclusive sabem decorada, mas eu quero que a gente leia de forma nova nesse congresso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. Olha a unidade. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Veja, retomar o caminho de volta para o cenáculo, retornar ao cenáculo. Primeira postura do carismático, unidade e oração. Graças a essa unidade, a esta oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre o que Ele promete, irmãos. Mas aqui eu queria destacar, não a parte de Deus, porque essa eu tenho plena certeza de que Ele sempre cumpre. Como diz a palavra, Ele não é homem para mentir. Ele prometeu o Espírito Santo e cumpriu, e tem cumprido até hoje, derramando sobre os nossos corações o seu Espírito. Porém, eu quero destacar que a postura de obediência, de retorno, de escuta, de oração, de unidade dos apóstolos, fez com que eles experimentassem, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Será que nós temos saído para a missão cheios do Espírito Santo? Porque seguindo a palavra, nós vamos ter a primeira pregação de Pedro. Pedro se põe de pé, e é interessante porque o texto bíblico destaca isso. Pedro se coloca de pé, porque o Espírito Santo, ele levanta, ele ergue a nossa humanidade caída pelo pecado. A obra do Espírito Santo é santificar a igreja, é santificar a cada um de nós. E é por isso que Pedro se coloca de pé, ungido pelo Espírito Santo, e diz a palavra que nessa primeira pregação, o número daqueles que foram tocados, que se converteram, eram mais ou menos 3.000 homens. Irmãos, não se trata de número, não se trata de querer quantidades, mas se trata aqui, quando a palavra destaca 3.000 homens, a palavra está querendo se referenciar ao fruto, à fecundidade, à eficácia de uma missão que é produzida no coração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Por isso é necessário, amados irmãos e irmãs, resgatar essa identidade, voltar para o cenáculo e deixar que o Senhor nos batize de novo, e deixar que o Senhor alcance o nosso coração. Nós precisamos entender que essa intimidade, que essa força do alto que amparou Pedro nessa primeira pregação, que a força do alto que produziu o primeiro impulso da renovação carismática, é um fruto da intimidade que os discípulos, que os apóstolos tinham com Jesus. Não existe carismático com a força do alto se ele não tem intimidade com o Senhor, se ele não busca. E aqui, quando nós falamos de resgatar a identidade, me preocupa muito quando as pessoas sempre costumam comentar: a renovação carismática já não é mais a mesma, os grupos de oração já não têm mais o mesmo vigor, mas as pessoas já não oram como antes. E eu me pergunto, diante desse saudosismo todo, será que o Espírito Santo mudou? Claro que não, irmãos. O Espírito Santo é o mesmo, mas nós precisamos reconhecer que o que tem mudado na renovação carismática, muitas vezes, é a nossa postura com o Senhor. O que tem mudado é muitas vezes a nossa busca pelo que é acessório, e nós temos perdido o foco do que é essencial. Existem muitas coisas boas, mas o essencial para a nossa vida como carismáticos é a graça do batismo no Espírito Santo, é a intimidade com Deus. Aí sim nós teremos autoridade. Muitos de nós já querem sair como Pedro pregando, mas os frutos não vêm porque não passou pelo cenáculo, não passou pela intimidade, não resgatou a identidade em si mesmo e quer muitas vezes impulsionar pela força das palavras esse resgate na vida do outro. Irmãos, é preciso que a gente faça aquilo que o Senhor fala lá em Apocalipse, na carta à igreja de Éfeso. É preciso que a gente retorne às primeiras obras. É preciso que a gente observe e veja onde nós caímos e que a gente possa se arrepender
trocar de posição, mudar de rota e voltar às primeiras obras. E é difícil reconhecer que muitas vezes e que muitos de nós perdemos a força do alto. Mas eu queria fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a entender se nós estamos com a força do alto ou se nós também arrefecemos do primeiro amor. Porque muitos de nós estamos aí, seguindo a nossa caminhada, vivendo num grupo de oração, na igreja, indo todo final de semana à missa. Nós estamos cumprindo com as nossas obrigações, mas não é só isso que o Senhor quer. O Senhor quer corações ardentes, o Senhor quer vidas transformadas, o Senhor quer amor apaixonado, o Senhor quer servos que tenham a coragem de dar a vida por Ele. E são coisas simples, né? Será que nós temos, irmãos, buscado a palavra? Será que nós temos feito a nossa oração pessoal? Será que nós temos rezado o nosso texto? Será que nós temos buscado o jejum, a penitência, a confissão, a adoração? São práticas espirituais de quem deseja a intimidade e de quem deseja a força do alto. Ou nós achamos que já estamos prontos e que essa história de se emocionar com as coisas de Deus, de se surpreender com as coisas de Deus é para quem está chegando. Já tenho muito tempo de renovação, já sei o que é isso. Irmãos, o Senhor nos promete um novo Pentecostes para esse tempo pós-jubilar. A profecia que nos foi dada vai dizer que os campos estão brancos para a colheita, que se nós formos obedientes, experimentaremos muito mais, infinitamente mais. Mas a pergunta que o Senhor nos faz é essa: nós queremos resgatar essa identidade carismática no nosso coração? Porque eu não tenho dúvidas que o Senhor deseja que o mundo seja batizado no Espírito. A igreja nos confirma isso. O Papa Francisco nos fala isso, quando ele diz: espero que vocês compartilhem com todos da igreja a graça do batismo no Espírito Santo. É desejo do coração de Deus, mas Ele, em sua bondade e infinita misericórdia, quer usar nós, seus humildes servos, através de uma postura renovada, de uma vida nova. É preciso que a gente reveja a nossa vida carismática, é preciso que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para que a gente se arrependa e com a força do Espírito Santo retorne ao cenáculo, para sermos uma vez mais cheios, plenos do Espírito Santo. Encerro esse momento, essa partilha da palavra, trazendo uma promessa de Deus para cada um de nós. Ageu, capítulo 2, versículo 4 ao 10. E eu quero pedir que cada carismático que escutar essa pregação, pegue essa palavra, dedique um tempo a rezar por essa palavra, porque é a promessa de Deus para nós, irmãos. É o chamado de Deus para a Diocese de Nazaré, nesse tempo pós-jubilar, e por que não dizer depois de todo esse período de pandemia também, de afastamento, em que o Senhor nos chama para dentro de nós mesmos, para vermos a nossa postura carismática. Deus nos impulsiona nesta palavra. E veja o que o Senhor nos fala: todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, coragem, todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor, mãos à obra, eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu Espírito habitará convosco. Não temais, porque isto diz o Senhor dos Exércitos: ainda um pouco de tempo, e abalarei o céu e terra, mares e continentes, sacudirei todas as nações, afluirão riqueza de todos os povos, encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos.
A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará, ultrapassará, superará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando, irmãos, e nos animando. Coragem, mãos à obra. O Senhor está nos impulsionando a uma reconstrução. E a palavra fala da reconstrução do templo. E esse templo que o Senhor deseja reconstruir através deste congresso, através do resgate à identidade, esse templo que o Senhor quer reconstruir, sou eu e é você, meu irmão. Porque a palavra nos revela que nós somos templos do Espírito Santo. É desse templo que o Senhor fala nesse momento, é atualizando essa palavra para cada um de nós. Coragem, tem ânimo, porque eu cumprirei aquilo que eu disse quando vocês saíram do pecado, do Egito, que o meu Espírito habitará sempre com vocês. Irmãos, essa palavra está nos dizendo que nós somos chamados mesmo, não resta dúvida, a sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo. E a glória desta segunda casa, a glória de corações que realmente desejam ser reconstruídos em Deus, sobrepujará, ultrapassará a glória dos primeiros frutos da renovação carismática. Não estou com essa palavra ignorando os primeiros frutos, mas eu quero dizer aquilo que o Senhor fala na sua profecia, que os primeiros frutos foram bons, foram bênçãos. Nós somos frutos desses primeiros momentos de evangelização, de anúncio, mas o Senhor está dizendo que tem infinitamente mais para nós. Infinitamente mais, batizar o mundo no Espírito Santo, infinitamente mais, é a glória que ultrapassará os primeiros frutos. E eu quero convidar você, neste momento, a tomarmos posse dessa bênção, dessa palavra, e assumirmos com a mão no peito: Senhor, resgata em mim a experiência de Pentecostes, resgata em mim as obras, os frutos de Pentecostes, resgata em mim essa espiritualidade, Jesus, porque eu não quero mais funcionar como um servo enferrujado, à força, forçado, exigido, mas eu quero que essa graça flua em mim naturalmente, porque aquele que é cheio do Espírito Santo, os dons, os carismas, as práticas espirituais fluem naturalmente, irmão, sem forçação de barra. Feche os seus olhos agora e nós vamos cantar. Vou pedir para o ministério, para o meu irmão Estelino, na verdade, cantar conosco, cantar para nós. Essa que é a nossa oração final. O que diz essa canção? Então fecha teus olhos agora e vamos pedir uma vez mais o Espírito Santo sobre nós, sobre toda a renovação carismática católica da diocese. O Senhor nos deu a visualização de muitas mãos levantadas, e dessas mãos saía um poder que ultrapassava e que cobria todo o território da diocese. Eu tomo posse dessa visualização, porque as mãos que se levantam agora são as mãos de todo aquele e toda aquela, como diz a palavra, que de longe ouviu o apelo do Senhor, converteu o coração e deixasse ser batizado no Espírito Santo. Cantemos: vem Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar o meu coração, porque eu quero retornar ao primeiro amor. Vem Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra Espírito Santo. Quebra toda a minha mentira. Vai orando, vai fazendo desse momento online o teu retiro, a tua experiência, porque o Senhor alcança o teu coração nesta hora. Vem Espírito do início, vem Espírito de Deus, purifica meu ser, purifica quebra meu toda a ser. minha mentira,
toda frieza. Quebra, Espírito Quebra Santo. toda minha mentira, toda minha E diz, covardia. ser morno não dá mais. Ser morno não dá mais. Aviva, Senhor, aviva nessa hora. Aviva os corações Tremendo e avivamento. levanta uma nova geração. Batizando verdadeiramente, Vem genuinamente, Senhor, com teu Espírito despertar Santo. esta nação com tremendo avivamento. Vem Espírito, vem queimar. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso E é coração. esse o apelo de Deus no interior da gente. Essa é a oração final deste congresso. Vem Espírito, vem queimar os nossos corações. Vem queimar e vem ressuscitar a nossa espiritualidade, Senhor. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Ressuscita a nossa espiritualidade, Senhor. Derrama sobre nós um dom renovado da oração em línguas. Derrama sobre nós ousadia profética. Derrama sobre nós esse amor esponsal. Derrama sobre nós, Senhor, esta vida doada. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito, porque só o Teu Espírito pode salvar-nos, pode renovar a face da terra. Nós tomamos posse dessa promessa e crendo nela, Jesus, nós proclamamos: é tempo novo, é vida nova, é um perene Pentecostes para toda a Diocese de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Amém.